com ele. Ele continua dizendo que aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, né? A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, sugerindo que a tribulação deve ocorrer antes da segunda vinda de Jesus, né? Tá? Então nós passaremos por tempos difíceis, mas Deus não vai abandonar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite. É muito gratificante, né, irmão, estar na casa de Deus para ouvir a sua palavra, né, repartir a sua palavra, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, o versículo 1. Bom? Daniel 12, verso 1. Bondoso Deus, Pai amado que está no céu, nesse momento que nós abrimos a Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito, Ele possa, Pai querido, estar baixando, Pai Santo, até nós, nos elevando, Pai Santo, a nossa mente para as coisas celestiais e falando ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém, né, irmão? Então vamos ler aqui, irmão. Verso 1 de Daniel 12, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, né, irmão? Amém, né? Amém. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, né? A gente diz o que, irmão? Misericórdia, né, irmão? Aqui é misericórdia. Tá bom? Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém. Glória, louvado seja Deus, né, irmão? E nesta noite eu gostaria de falar um pouco com vocês, irmão, sobre tribulação, tá bom? Não é um assunto que nem todo mundo gosta de ouvir, né? Passar por tribulação, né, todo mundo gosta, mas a gente, irmão, vai ter que passar, não tem jeito, né, irmão? E eu gostaria de falar, irmão, relacionado à tribulação, dois ensinos, irmão, teológicos, né, que é ensinado pelas igrejas atualmente, né? Um dos ensinos é o pós-tribulacionismo, né? Vocês já ouviram falar isso aí, né? Acredito que alguns já ouviram falar. Quantos ouviram falar em pós-tribulacionismo? Ouviu falar, talvez não saiba, né? Mas já ouviu falar, né? Em algum momento já se ouviu falar, né, irmão? Então veja bem, irmão, nós, adventistas do sétimo dia, nós somos o que, irmão? Pós-tribulacionista, tá? O pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo trata-se de um único que? Evento, e que ocorrerá após o período da grande tribulação. Então, o pós-tribulacionismo defende, irmão, que a volta de Cristo, o arrebatamento ocorrerá por ocasião da volta de Jesus, né? Por volta de Cristo. Pode passar, acaso. Tá certo? Principais expoentes, pessoas, irmão, que defendem essa ideia. Por exemplo, né? Pápias de Hierápolis. Ele era discípulo do apóstolo João. Discípulo do apóstolo João. E ele defendia, irmão, né? O pós-tribulacionismo, essa teologia, né? Policarpo, né? Que foi bispo de Esmirna, também defendia o pós-tribulacionismo, né? Justino Marte. Então, os apóstolos, irmão, pregavam, a Bíblia prega isso aí, né? Que nós entendemos dessa maneira. Então, se Pápias, se Policarpo, irmãos, ele que foram aprender o discípulo de João, ele defendeu isso aí, é porque é o que? É um assunto que os apóstolos também defendiam, né? Pode passar.
Bases bíblicas, irmão, para o pós-tribulacionismo. A base bíblica para o pós-tribulacionismo pode ser encontrada em diversas passagens do Novo Testamento, né? Por exemplo, aqui estão algumas delas. Em Mateus 24, 29 a 31, vamos ler essa passagem aqui. Mateus 24, verso 29 a 31, porque aí não está bem completo, né? Mateus 24, verso 29 a 31. Diz o seguinte, irmão. Logo em seguida a tribulação, acharam? Amém? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Então, o pós-tribulacionismo defende a ideia de que nós passaremos pela grande tribulação. Nós passaremos, irmão, né? Misericórdia, né? Mas nós vamos passar pela grande tribulação, tá? Tá bom? Outra base bíblica, irmão. Nessa passagem, Paulo fala, está em 2 Tessalonicenses, nós vamos ler, né? Nessa passagem, Paulo fala sobre a vinda do Senhor e reunião dos que estão com ele. Ele continua dizendo que aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, né? A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, sugerindo que a tribulação deve ocorrer antes da segunda vinda de Jesus, né? Então, nós somos adeptos, irmão, da doutrina, né, da teologia pós-tribulacionista, porque nós acreditamos, irmão, que nós vamos passar pela grande tribulação, tá bom? Que a volta de Cristo, o arrebatamento só ocorrerá depois da grande tribulação. Pode passar, Cássio. Aqui também, né? Está lá em Apocalipse 7, 13 e 14. Nessa passagem, João descreve uma visão de uma grande multidão, que está diante do trono de Deus, e ele pergunta, quem são essas pessoas? Informando que são os que vêm da grande tribulação, ou seja, pessoas que passaram pela grande tribulação, esses vieram da grande tribulação, né? E lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então essa passagem sugere, irmão, que os cristãos serão presentes na terra durante o quê? A tribulação, mas serão resgatados por Jesus após ela. Então tem muitas passagens, irmão, tá bom? Tem muitas passagens bíblicas que defendem, irmão, né? Que defendem essa ideia pós-tribulacionista, né? Que a igreja, que os cristãos irão, irmão, passar pela grande tribulação, tá bom? Que ocorrerá pouco antes da volta de Cristo a essa terra, a esse mundo. Pode passar, passando a casa, né? Aí tem outra visão, essa aqui nós não vamos falar muito, né? Que é a visão que pré-tribulacionista, tá bom? O que é que defende, irmão, essa visão, né? E vamos ler aqui, que está lá em Mateus 24, 40 e 41, eu vou ler aqui na Bíblia mesmo, vá. Se vocês quiserem, podem acompanhar, Mateus 24. Mateus 24, 40 e 41. Amém, né? Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, né? Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O que é que defende, irmão? A doutrina pré-tribulacionista. Aqui em Lucas 17, 36 diz, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será o quê? Deixado, né?
algumas tradições, como essa aí, né? Diz que um será levado e o outro será o quê? Deixado. Né? Um será levado e o outro será deixado. Irmão, o que é que defende a doutrina pré-tribulacionista? Né? O arrebatamento secreto. Né? Ou seja, eles pregam que as pessoas que serão levadas através do arrebatamento secreto para o céu, serão tomados para o céu. E aquelas pessoas que vão ficar é que são os perdidos. Mas é justamente o contrário, irmão. Né? Vamos ver aqui. Pode passar, Cássio. Não é bem assim não, né? Quem será levado e quem será deixado, né? Quem será deixado, irmão? O dilúvio não levou Noé e sua família, né? O dilúvio não levou Noé e sua família, mas levou as pessoas sob o juízo de Deus. Portanto, a frase, um será levado e o outro deixado, parece não estar falando do arrebatamento dos crentes. Né? Se nós estudarmos a Bíblia mais a fundo, irmão, a gente vai entender que não está falando de arrebatamento dos crentes, né? Mas da separação dos ímpios para o julgamento de Deus. Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, né? E os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Quem foi que o dilúvio levou? Foi Noé ou foi os ímpios? Foi os ímpios, né, irmão? Tá bom? Então, as pessoas, irmão, que pregam o pré-tribulacionista, os pré-tribulacionistas pregam que a doutrina, pode passar, Cássio, né? Do arrebatamento secreto, tá? Irmão, e são muitas pessoas, tá, irmão? Aí, pode parar aí, Cássio. São muitas pessoas. A maioria das igrejas hoje, irmão, pentecostais, né? Elas pregam essa doutrina, tá? Mas, graças a Deus, muitos pastores pentecostais, batistas, eles estão pregando hoje o pós-tribulacionismo, que nós vamos passar pela grande tribulação. São pessoas que não são adventistas, não guardam o sábado, pregam até contra o sábado, mas eles pregam que nós vamos passar pela grande tribulação, tá bom? Então, os pré-tribulacionistas, irmão, né, que pregam o arrebatamento secreto, diz o seguinte: o arrebatamento será antes da volta de Jesus, ou seja, antes da grande tribulação, né? Ou seja, antes da grande tribulação haverá um arrebatamento secreto da igreja, né? Tá bom? A igreja não passará pela grande tribulação. E depois que houver o arrebatamento, irmão, o arrebatamento, haverá o quê? O reinado do anticristo durante 7 anos. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar isso aí? Que os que pregam, irmão, o arrebatamento secreto, eles falam que quando Cristo arrebatar a igreja, haverá a grande tribulação. E o anticristo vai vir nessa época, tá certo? E algumas pessoas terão oportunidade de aceitar Cristo durante a grande tribulação. Isso é um erro, irmão, isso é mentira, tá? Nós não pregamos isso, a igreja não prega isso. A Bíblia, irmão, não prega isso aí, tá? Não prega isso aí não, tá? E um dos textos usados para comprovar suas teorias está em Apocalipse 3:10, né? Que nós vamos ver aqui, Apocalipse 3:10. São vários textos que eles usam, né, para defender essa teoria, mas vamos ver só essa aqui, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmão, aqui está dizendo, irmão, que Jesus vai tirar a gente da grande tribulação? Eu não entendo assim não, né? Não sei se vocês entendem, né, assim a primeira lista, né? Aqui diz, irmão, que Jesus vai nos guardar, né, da grande tribulação, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei.
da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, só um dos textos que eles usam, os pré-tribulacionistas usam, para dizer que nós não passaremos pela grande tribulação. Mas esse verso que nós acabamos de ler, irmão, não diz que haverá um arrebatamento secreto. Né? A gente entende que durante o período da grande tribulação, Jesus vai o quê? Nos guardar. Né? Jesus vai nos proteger. Né? Não vai tirar, tá certo? Nos arrebatar e nos tirar, né, desse momento difícil que o mundo está passando. Irmão, nós vamos ter tempo difícil, né? Eu sinto muito em dizer, mas antes das coisas ficarem boas por aqui, ela vai piorar muito mais, né? Antes de ficarem melhores de vez, nós iremos passar por tempos difíceis, irmão, muito difíceis, né? Pode passar, Cássio, né? Os efeitos da grande tribulação, irmão. Qual a finalidade dessas coisas? Né? Em Daniel 12, verso 10, que muitos serão o quê? Purificados, embranquecidos e aprovados. Mas os perversos procederão o quê, irmão? Perversamente. Irmão, um dos objetivos de Cristo, de Deus permitir que a igreja passe pela uma tribulação, é o quê, irmão? Provar, purificar a igreja, tá certo? Então, a igreja de Deus, irmão, ela será o quê? Purificada e provada durante o período da grande tribulação. Está entendendo, irmão? Então, por que a tribulação é importante? Porque ela é usada, irmão, com a finalidade de realmente purificar a igreja. Vocês imaginam, irmão, que se não houvesse tribulação na vida do cristão, certo? Do crente, muitos cristãos, irmão, não ia ser salvo, não. Se Jesus não permitisse a tribulação na vida do crente, muitos não iriam ser o quê? Salvo. Então, Deus usa a tribulação com um propósito o quê? Especial. E nesse momento, irmão, a igreja será o quê? Purificada. Né? Ou seja, o joio será o quê? Separado do trigo. Tá bom? O joio será separado do trigo, principalmente durante o período de perseguição, no período da grande tribulação. Né? Nesse tempo não haverá espaço para uma vida cristã mediana, descomprometida com Cristo, com Jesus. Né? A grande tribulação será o período de maior amadurecimento do corpo de Cristo. Né? Sempre foi assim, irmão. Né? Infelizmente, a igreja, irmão, ela se prepara melhor quando vem o quê? Os tempos difíceis. Né? Quando os tempos são fáceis, né? Geralmente a igreja, o cristão se acomoda. Não era para ser assim, né, irmão? Era para a gente estar o quê? Vigiar todo o tempo. Tanto no tempo difícil como nos tempos bons, né? Mas é geralmente nos tempos bons, irmão, que a igreja se afasta mais da verdade do evangelho, né? Infelizmente, né? Pode passar, irmão. Pode passar, Cássio, né? Todos passaremos, irmão, por tribulação, né? Um dos adeptos, irmão, do pré-tribulacionista, irmão, um dos argumentos que a gente usa contra eles é isso aqui, irmão. Né? Ele diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Ora, os profetas passaram, é verdade? Os profetas passaram, os apóstolos passaram, irmão, por tribulação, né? Jesus passou por tribulação. Os pioneiros, né, os pais da igreja passaram por tribulação. E por que a igreja hoje, a igreja atual, não vai passar pela grande tribulação, irmão? Tá certo? Eu entendo isso, irmão, como orgulho espiritual, tá? Orgulho espiritual. As pessoas querem ir para o céu, irmão, tá bom? Sem passar por essa tribulação. É orgulho espiritual, tá? A gente tem que ter humildade para entender isso aí, irmão, né? E muitos questionam a gente, dizendo, não, mas tanto faz, né? Tanto faz você acreditar no pós-tribulacionismo, como acreditar no pré-tribulacionista. Tanto faz. Né? O importante é você crer em Cristo e você andar com Cristo. Irmão, não é bem assim não, tá? Sabe por quê, irmão? Aquilo que nós cremos, ela tem o quê? O poder de mudar a nossa vida. Né? Se eu creio, irmão, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo,
dado por Deus, eu vou cuidar do meu, melhor do meu corpo. Não é verdade? Se eu não creio assim, irmão, né? Então eu posso comer qualquer coisa, posso comer carne de porco, posso comer camarão, né? Tá entendendo, irmão? Então, irmão, aquilo que nós cremos, irmão, ela tem influência no nosso estilo de vida hoje. Então, acreditar que nós não vamos passar pela grande tribulação, para mim, irmão, é um ensino muito perigoso. Está entendendo? É um ensino muito perigoso. Muitos, irmão, acreditam que vão perder a sua salvação, porque acreditam, irmão, que não vão passar pela grande tribulação. Vão deixar o quê? Vão se acomodar, né? Muitos vão se acomodar, porque não vão passar por tribulação. E aí que mora o quê? O perigo, né, irmão? Tá bom? Pode passar, Cássio. Mas o que é a grande tribulação, irmão? Vamos ler aqui Mateus 24, 21 a 22. Mateus 24, verso 21 a 22. Amém? Porque nesse tempo haverá grande o quê? Tribulação, né, irmão? Como desde o princípio do mundo até agora, não haverá o quê? Não tem havido e não haverá jamais, né, irmão? Misericórdia, né, irmão? Sempre que a gente lê esse versículo aqui, eu gosto de pedir a Deus misericórdia, né? Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, né, irmão? Amém, né, irmão? Por causa dos escolhidos, os dias serão o quê? Abreviados. Então, o que é, irmão, a grande tribulação? A grande tribulação, irmão, será o período mais terrível da história da humanidade, né? Do cristianismo, né? Através do ensino de Jesus, né, podemos observar diversos pontos importantes a respeito da grande tribulação. Este será o período mais violento e drástico da história, com eventos destrutivos como jamais visto antes. Vai ser tão grande, irmão, que Jesus diz, nunca houve igual, nem haverá o quê? Jamais. Né? A grande tribulação. Nunca houve antes e nem haverá jamais. Tão grande vai ser, irmão, tão tremendo, né? Será esse momento da história da humanidade. Pode passar, Cássio. Ao explanar a sequência dos eventos da grande tribulação, Jesus afirma, né, são acontecimentos que ocorrerão, né, durante esse período e depois do período. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão o quê? Abalados, né? Nunca houve e nem haverá em toda a história da humanidade, irmão, nada que se compare à intensidade da destruição causada pelos eventos da grande tribulação, né? Nós não vamos entrar aqui em muito detalhe, mas será terrível, né, irmão? E nós precisamos, irmão, estar o quê? Preparados, né? Como é que está a nossa vida com Deus, né? Como é que está a nossa consagração com Deus, irmão, né? Nós estamos nos preparando, né, para passar por esse momento, né, difícil. Pode passar, Carlos. Por causa da misericórdia de Deus, irmão, para com seus escolhidos, diante da dramaticidade dos eventos da grande tribulação, este período será abreviado. Se não fosse assim, nenhum homem sobreviveria, né? Irmão, essa grande tribulação está falando da tribulação da Idade Média, mas também da que vai no futuro ainda, né? Nós não vamos tratar muito desse assunto da Idade Média, não, tá bom? Mas os tempos estão sendo o quê? Abreviados, né? Os últimos momentos da história da humanidade estão sendo mais rápidos, irmão, vão ser rápidos. Vocês sabiam, irmão, que os dias estão ficando mais curtos? É mais curto, irmão, mas se a gente conversa com as pessoas, dizem, não, mas
É impressão nossa, porque está muito trabalho, muita correria, né? O tempo passa rápido mesmo. Mas, para falar a verdade, irmão, cientificamente mesmo, é provado que os dias estão ficando mais curtos. Isso quer dizer que o tempo, a profecia, está o quê? Se cumprindo diante dos nossos olhos, diante de nós, tá? Os últimos dias, irmão, serão abreviados, tá? Pode passar, Cássio. Tempos difíceis fazem pessoas o quê? Vocês já ouviram essa frase, né? Acho que todos nós já ouvimos falar, né, irmão? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempos o quê? Fáceis, né? E tempos fáceis fazem pessoas o quê? Fracas. E pessoas fracas fazem tempos difíceis, né? Então, irmão, tempos difíceis fazem pessoas fortes. Então, um dos motivos, irmão, para Deus permitir que a igreja passe pela grande tribulação é preparar pessoas fortes para um dia habitar com Cristo nas mansões celestiais, né? Será um tempo de reavivamento espiritual, né? Para toda a igreja, para toda a cristandade, né? Será um tempo de grande colheita de almas, apesar da perseguição, irmão, da tribulação, milhares de pessoas vão estar aceitando a Cristo e a verdade. Tá bom? Apesar da dificuldade, irmão, da tempestade que vai vir por aí, milhares de pessoas vão estar aceitando a verdade, né? Será um tempo de reavivamento espiritual, tá bom? Será um tempo de grandes milagres, né? Da parte de Deus. E as pessoas estarão o quê? Se convertendo, né? Estarão aceitando a Cristo como seu salvador pessoal, né? Pode passar, Carlos, pode passando, né? Não devemos ter medo, irmão, né? Esqueceu Deus de Elias quando fugia de Jezabel, né? Esqueceu Deus de José quando foi vendido por seus irmãos para o Egito? Não, né, irmão? Deus não vai esquecer do seu povo, irmão. Tá bom? Deus não esquece do seu povo. Esqueceu Deus de Daniel na cova dos leões? Não, né? Esqueceu ele de Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram jogados na fornalha de fogo ardente? Não. Irmão, Deus não se esquece do seu povo, né? Nós vamos passar por tempos difíceis, irmão, muito difíceis, qual nunca houve na história desse mundo, né? Mas Deus não vai esquecer do seu povo, jamais, né, irmão? Amém, né, irmão? Louvado seja Deus, né? Pode passar, Cássio. Olhai por vós mesmos, não aconteça, irmão, quando nós falamos de grande tribulação, né, de perseguição, a Bíblia fala, Apocalipse fala, Jesus falou, o capítulo 24 de Mateus, irmão, é um capítulo todinho falando sobre isso aí, sobre os eventos finais da história desse mundo, tá? Mas veja bem, irmão, Jesus, irmão, ele tirou muito mais tempo para falar do preparo do que falar da grande tribulação, né? A profecia, irmão, da viúva, né? A profecia do servo fiel, tudo são a parábola, né? Servo fiel, tudo são ensinamentos, irmão, com o intuito de ensinar a igreja o que? A vigiar e estar preparado, tá bom? A gente prega sobre perseguição, sobre grande tribulação, mas o ensino mais usado por Jesus é o ensino do preparo para vivermos uma vida santa hoje, né? Se preparando para esse momento, tá? Aquele que habita, irmão, aqui é um salmo, o Salmo 91 é um salmo que nós deveríamos decorar esse salmo, tá, irmão? Todo cristão adventista deveria decorar um salmo como esse, porque a pessoa que tiver um salmo como esse na mente, irmão, vai ajudar muito a pessoa a passar por esse momento difícil, tá bom? A gente tem, irmão, que colocar na nossa cabeça, tentar, irmão, colocar na nossa mente, no nosso coração, decorar salmos como esse aí, né? E eu vou ler aqui para vocês. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele
confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te protegerás, confiarás, né? A sua verdade será um teu escudo e teu broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A gente precisa, irmão, ter essas esperanças, essa certeza no nosso coração. Pode passar, Cássio. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua. Amém, né, irmão? Amém. Louvado seja Deus, irmão. Tá bom? Que Deus abençoe, irmão, a sua igreja, para que nós possamos ter essa paz em Deus, essa fé em Deus. Porque se tivermos essa mensagem, irmão, essa paz em nosso coração, nós vamos conseguir passar por esses tempos difíceis, né? Pode passar, Cássio. Não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém, irmão. Irmão, a nossa redenção que se aproxima, irmão, né? Quando nós meditamos nos eventos finais, né? Nas coisas que estão acontecendo aí, nas guerras, né? Que estão acontecendo aí, nas epidemias, irmão, né? Tá bom? Essa semana eu tive lendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né? Está vindo uma grande pandemia aí, né? Epidemia, né? Muito perigosa. Então a gente só espera, irmão, daqui para lá, daqui para o fim, a gente não espera outras coisas não, tá? A gente espera, sabe que as coisas vão o quê? Piorar, tá? E com a pandemia vai vir decretos, né? Mais decretos, censura, tá bom? Censura. E essa censura vai, irmão, cair pesado sobre o povo de Deus dos últimos dias, infelizmente, né, irmão? Infelizmente, tá? E mais um texto, acho que pode passar, Cássio, né? Esse é o último texto. Consolai-vos, né? E animai-vos. Eu gostaria de ler aqui na Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quem quiser pode também acompanhar na Bíblia de vocês, tá? Primeiro Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz o seguinte, irmão, na minha Bíblia aqui, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, né? Irmão, a nossa redenção se aproxima, tá? Não vai demorar muito, irmão. Nós vamos passar por tempos difíceis, mas nosso Senhor Jesus, ele voltará, né? O primeiro texto que eu li lá em Daniel diz que no tempo, irmão, de angústia, Miguel, quem se levantará? Miguel, para defender os filhos do seu povo, tá? Então nós passaremos por tempos difíceis, mas Deus não vai abandonar a sua igreja, amém? Que Deus abençoe a cada um de nós para a honra e glória do nosso Deus, amém? Oremos.
Bondoso Deus, Pai amado que está no céu, nosso muito obrigado pela tua mensagem, pela palavra desta noite, Senhor. Que o Senhor coloque, Pai Santo, na nossa mente, no nosso coração, o desejo de estar no céu com Cristo Jesus. Que apesar dos problemas, Pai Santo, apesar das dificuldades, das doenças, das tribulações que nós passamos no nosso dia a dia, que a nossa fé em Ti possa estar se fortalecendo cada vez mais. Abençoa cada família aqui representada, que ao voltarmos para os nossos lares, Pai Santo, possamos voltar na certeza, Senhor, que o Senhor jamais desampara a sua igreja. Estas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém, Senhor.